Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui falando com os irmãos, com os amigos, né, sobre a palavra do Senhor. Vamos orar como sempre nós costumamos fazer. Irmãos, se vocês assistirem o vídeo, gostarem, coloque um like, faz um comentário, tá? Se inscreve no canal para o canal crescer e mais vidas serem alcançadas pela palavra do Senhor. A gente sabe que tem muita gente pregando a palavra do Senhor, mas a Bíblia fala que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que nós pudermos fazer para o reino de Deus, nós devemos fazer. Então, se você pode pregar, mas se você pode compartilhar um vídeo com a palavra do Senhor, faça isso, porque é tudo para a glória do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Senhor, que nós sejamos não apenas ouvintes da Sua palavra, mas praticantes dela, Senhor. Que a Tua palavra penetre nos nossos corações, Senhor, como uma espada de dois gumes. Que a Tua palavra, Senhor, nos ensine, Senhor, a sermos parecidas contigo, Pai. A termos o Teu caráter, ó Deus. Em nome de Jesus, eu entrego tudo em Tuas mãos. Te peço uma bênção sobre cada vida, te peço uma bênção, Senhor, sobre cada irmão, cada ouvinte. Que o Senhor estenda as Suas mãos de misericórdia, Senhor. Alcance as almas perdidas, Senhor, e que vidas sejam impactadas, Senhor, pelo poder da tua palavra em nome de Jesus. Graças te dou, Senhor, graças te dou, porque tudo é permissão tua, Senhor. Se estamos aqui, é porque o Senhor permitiu, porque a tua palavra diz que nenhuma folha da árvore cai e até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos eles contados por ti. O Senhor sabe todas as coisas e o Senhor sabe porque estamos aqui, Senhor, e o Senhor sabe para quem essa palavra vai ser direcionada. Por isso, Senhor, eu te peço, nos ajuda, nos abençoa, nos dá vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 6 do livro de Gênesis. Vamos falar sobre uma história que é muito conhecida. Eu lembro que quando eu era criança, irmãos, eu tinha dois livros apenas. A minha família é muito humilde, então eles me deram dois livrinhos quando eu era bem pequenininha. Eu estava ali aprendendo a ler ainda. E um livro era Daniel na Cova dos Leões e o outro era a Arca de Noé. E eu amava aquele livro. Não tinha nem ilustração assim colorida, era tudo preto e branco. Mas eu adorava aquele livro. E eu lia sempre, sempre, sempre. Mas é uma palavra e uma mensagem tão atual, né, irmãos? Porque nós devemos entender que nós precisamos estar na arca. Jesus é a nossa arca, né? Jesus é a nossa arca. Nós precisamos estar em Cristo. Mas tem algo também muito profundo nessa palavra, que é a respeito do sentimento de Deus em relação à humanidade. Vamos ler ali alguns versículos ali de Gênesis, capítulo 6. Vamos ver do versículo 5 em diante, mas depois os irmãos podem estar lendo, né? Depois, sozinhos em casa, leiam o capítulo 6 e meditem mais ainda nessa palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem que entrar no nosso coração e a gente tem que ser impactado por ela e a gente tem que ficar remoendo aquela palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso não é jargão, é uma realidade. Glória a Deus, né? Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os ver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E aí fala, né, um pouquinho da genealogia de Noé. E depois, lá no versículo 13, vai dizer assim, ó: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca. Aí vamos parar aí. Faze para ti uma arca. A gente para o versículo 14 ali, o iniciozinho do versículo 14.
Irmãos, Noé é um homem, né? Como diz ali, ele é um homem um injusto. E Deus achou graça, né? Em Noé. Deus viu que Noé ele não estava corrompido como o resto da terra. Mas ali a palavra do Senhor fala que o homem estava tão corrompido, e não só as práticas, o próprio pensamento do homem. Tudo que o homem fazia, o seu pensamento, o seu agir, suas atitudes eram mais e perversas diante do Senhor. E olhando em face da terra, e aí alguns teólogos vão falar, né? Será que foi destruído todo mundo? A gente pode interpretar também que quando falava de terra, seria o local onde inicialmente ali havia a origem da humanidade, né? Então, aquele povo ali, daquele contexto e daquela área geográfica onde havia o ser humano, vão ser destruídos. Por quê? Porque o Senhor não achou justiça, exceto Noé e sua família. E o interessante, irmãos, que Noé, quando ele recebe essa orientação de Deus para fazer uma arca, ele tinha 500 anos. Noé, ele era um homem justo, ele andava com Deus. A Bíblia diz que, segundo a Bíblia, né, o nome Noé, ele significa repouso, descanso. Então, Deus, ele viu em Noé talvez uma pessoa que, mesmo diante daquele mundo corrompido, ele estava talvez descansando em Deus, confiando em Deus, confiando na providência de Deus e confiando na palavra de Deus. E depois a gente vai ver também ali no livro de Pedro que Noé, ele pregou a palavra. O Senhor, ele pacientemente ele foi esperando, porque durou 100 anos a construção da arca. E essa construção ter durado 100 anos não era apenas porque talvez, faltou mão de obra, só tinha lá Noé e os filhos construindo a arca. Porque Deus, irmãos, ele faz o sobrenatural. Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, para Deus, uma arca aparecer do nada é fácil, porque Deus ele pode fazer trazer tudo à existência. Mas por que que Deus demorou 100 anos até mandar o dilúvio? Porque, segundo a carta de Pedro, Noé, ele durante aquele tempo, ele era um pregador da palavra. Ele não estava ali só consertando, arrumando e construindo a arca e separando madeira e fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Não, ele estava ali também pregando a palavra e pregando o arrependimento. E se a gente parar para comparar um pouquinho, Jesus, ele é a nossa arca, ele é a nossa arca. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. Mas Jesus, quando ele veio, ele também traz o homem para quê? Ele chama o homem para o arrependimento. João Batista, que veio preparar o caminho, ele também pregou o batismo do arrependimento. E Jesus, ele vai ser o quê? O auge disso. Porque além de Jesus pregar o arrependimento ao homem, Jesus também vai trazer a salvação através do seu sacrifício vicário, através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, irmãos, Jesus, assim como Noé, ele fala para o homem o que? Ele adverte o homem: se arrependa, busque o arrependimento. Olha, a salvação está aqui. Nós temos a salvação. Se você quiser entrar na arca, venha. A Bíblia diz o quê? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o nome de Noé, né? Manso, humilde, um homem de repouso, de tranquilidade. E Noé estava ali, pregando, evangelizando, falando do amor de Deus e falando do arrependimento. Precisamos nos arrepender. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem naquele contexto ali, né? Ele ficou entristecido, porque, ó, no versículo 6 de Gênesis 6 diz assim, ó: então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. Por que o Senhor se arrependeu, irmãos? Porque ele viu que o pecado e a rebelião, porque a rebelião do homem, irmãos, é o que o homem fica contra os princípios de Deus. Então, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós deixamos de obedecer a palavra do Senhor, é uma rebelião. E isso é muito nocivo para nós. E o Senhor, ele não tem como nos ajudar se nós vivermos rebelados, se nós vivermos em desobediência. Nós precisamos nos arrepender, nos limpar, nos purificar do pecado. Através de quê? Hoje nós temos o sangue do Cordeiro. Nós não precisamos mais de sacrifícios, de holocaustos, como eram feitos na antiguidade, mas nós podemos nos arrepender diante de Jesus, porque através do sangue dele derramado, nós somos purificados de toda injustiça e de toda iniquidade. Então, irmãos, lá em 2 Pedro 2,5 diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio, porque aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais
7 pessoas. Então, Noé e mais 7 pessoas foram preservados, por quê? Porque se achou justiça neles. E imagine, irmãos, naquela geração, Noé ficou 100 anos construindo a arca e 100 anos pregando a palavra, pregando o arrependimento. Olha a paciência de Deus, olha o cuidado de Deus. Deus não traz juízo para ninguém sem antes avisar. Deus não traz. E o Senhor tem falado conosco através desse mundo violento em que nós vivemos, através de escândalos, de situações extremamente adversas, né, que acontecem hoje em dia na igreja. Como a gente vê, né, há alguns anos atrás, as pessoas tinham certo recato, mesmo aqueles que não eram cristãos, que não eram convertidos, mas as pessoas tinham um certo recato, um certo pudor, um certo receio. As pessoas elas eram mais comedidas em relação ao pecado, mas a gente vê que o pecado do homem ele está se corrompendo. Nós estamos ficando piores do que nos dias de Sodoma e Gomorra, irmãos. Nós estamos ficando piores. Nós estamos piores do que nos dias de Noé. Então, se os dias de Noé fez com que Deus saísse da sua longanimidade, porque os 100 anos que Deus esperou ali para mandar o dilúvio, enquanto Noé construía a arca, não foi algo assim aleatório, era o propósito de Deus. Deus estava sendo longânimo, sendo paciente, tentando ver se o homem ouvia a pregação de Noé e se arrependia, mas isso não aconteceu. E aí, quando o homem não atende esse chamado, essa longanimidade de Deus, essa paciência de Deus, sabe o que Deus vai trazer para o homem? O juízo, porque foi isso que aconteceu. O homem não atentou para a bondade, a paciência de Deus, continuou desobedecendo, continuou em sua corrupção, continuou com maus pensamentos, com perversidade, com maldade. E aí o que acontece? Vem o juízo. E assim vai acontecer conosco também. Irmãos, somente a família de Noé acreditou na pregação daquela palavra. E a gente vê nos dias de hoje como as pessoas estão corrompidas, né? Como as pessoas elas estão ouvindo a palavra está sendo pregada e inúmeros meios de comunicação, televisão, rádio, internet, YouTube, tudo quanto é meio de comunicação, a palavra está sendo pregada. E mesmo assim o homem não se arrepende dos seus maus caminhos. Tragédias acontecem, sinais acontecem sobre a terra, mas o homem não se arrepende. 1 Pedro 3, 20 e 21 diz assim: o que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Tá vendo o que eu tô falando, irmãos? Isso tá na Bíblia. É a palavra do Senhor que fala, ó, pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, né? Noé e mais 7 pessoas, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora salva vocês. Então, hoje, Jesus, quando veio, ele nos chamou para quê? Creia. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, se você tem oportunidade, tem um exemplo lá do ladrão da cruz, né, irmãos? Que estava ali, não dava tempo dele se batizar, mas ele creu. É uma situação. Mas se você tem tempo, tem ouvido a palavra e tem tempo para você se batizar, faça isso, porque é o que a palavra diz, ó, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. E isso é representado, né, hoje, agora, pelo batismo, que salva vocês. Não a remoção da sujeira física, né, assim, né, aqui, ó, vou tomar um banho para ficar limpinho. Não, o batismo, ele representa o quê? A purificação da sua alma. Porque quando você submerge ali naquela água, né, deitado ali naquela água do batismo, por isso que é muito usado, né, biblicamente, o batismo de você é submerso às águas, né? Você é colocado ali. E aí, quando você emerge, você é o quê? Tá limpo. Isso representa, e no mundo espiritual, irmãos, isso é algo muito profundo, porque ali o velho homem foi sepultado ali naquelas águas. Mas surgiu uma nova criatura, lavada pelo sangue do Cordeiro. Então, nos tempos de Noé, foi o quê? A purificação com a água. E aquela família saiu ilesa, porque ela foi preservada porque ela estava na arca. E hoje nós podemos ser preservados através do quê? Do sacrifício de Jesus, do batismo, né? Que está falando aqui na palavra do Senhor. É o batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E, irmãos, e olhem que lá no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E aqui está falando que o batismo
né, do arrependimento, que é como João Batista pregava, o batismo do arrependimento, e Jesus foi lá para ser batizado, e João Batista falou: como que eu posso, careço eu de ser batizado por ti, e você vem a mim? Mas Jesus estava mostrando o quê? Todos precisam ser batizados, e ele deu o exemplo. Olha que coisa gloriosa, né? Jesus, o nosso exemplo. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar Jesus. Jesus se batizou? Vamos nos batizar. Jesus veio cumprir aquilo que o Pai o enviou, e nós devemos cumprir a palavra do Senhor, assim como Jesus, porque Jesus, ele cumpriu a palavra do Pai. Assim como Jesus, nós devemos cumprir a palavra do Pai, e nós devemos imitar o Senhor. E o batismo é essa forma, e isso é algo muito tremendo, irmãos. Deus não quer, irmãos, que nenhuma pessoa se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém fique fora da arca. Infelizmente, existe algo, irmãos, que é o arbítrio. Quer dizer, não sei se infelizmente ou é felizmente, né? Porque a gente fala tanto de democracia, que nós devemos ser livres e etc, etc. Jesus é a pessoa que mais deixa o homem livre. O evangelho é o evangelho de liberdade. Sabe por quê? Porque o evangelho ele é pregado e se você crê, você segue. Se você não crê, é um problema pessoal, é seu. É você. Mas você tem a opção de seguir a Jesus. Você tem a opção de crer naquilo que Deus fez, que foi enviar o filho dele para morrer na cruz do Calvário por você. E o sangue de Jesus derramado, ele nos purifica de todo pecado. E o batismo é o quê? É para arrependimento. O batismo é você falando publicamente assim: olha aqui, ó, eu tive encontro com Jesus, mas eu estou aqui publicamente confessando que eu sou um pecador, que eu preciso do perdão de Deus, da misericórdia, e eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso ser um novo homem. Então, o batismo também representa isso, irmãos, um novo homem. Então, quando aqueles homens foi permitido que eles saíssem da arca, né? Era um recomeço. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Deus ele tem para o homem um recomeço. Então, quando a gente aceita Cristo como Salvador, quando nos batizamos, mostrando nosso arrependimento e a nossa convicção em servir ao Senhor, nós estamos tendo o quê? Uma oportunidade de um novo começo. E quando a gente recomeça com Cristo, irmãos, é coisa gloriosa. É coisa gloriosa, porque Deus ele tem algo extraordinário para fazer nas nossas vidas. Ele tem uma mudança de consciência, né? Como diz aqui, ó, que você tem um compromisso de uma boa consciência, porque os pensamentos daqueles homens lá no passado eram pensamentos maus, continuamente pensamentos perversos. Mas agora Deus, ele te dá a oportunidade de você trazer à sua mente o seu pensamento cativo ao Senhor. Trazer seu pensamento ali ligado em Deus, na palavra de Deus, e viver essa palavra. Como a gente orou lá no início, né? Que a gente não seja apenas ouvinte, mas que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor, com uma boa consciência. Glória a Deus por isso, né? Deus é maravilhoso. Então, irmãos, Deus não quer que ninguém pereça. Ah, Deus é injusto, vai mandar as pessoas para o inferno. Não, irmãos, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão deliberadamente, porque elas escolhem. Elas escolhem. Não é moda isso, as pessoas dizem meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Então, é sua escolha, é pessoal. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a sua escolha pode ser para a sua vida ou pode ser para a sua morte. Porque essa carne aqui, irmãos, isso aqui é corruptível, é passageiro. Mas do outro lado, nós teremos um corpo que é incorruptível, um corpo que não vai ter mais nenhuma doença, nenhuma enfermidade, não vai envelhecer, não vai padecer, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, porque Jesus já levou sobre si tudo. E nós vamos morar com ele. E quando nós tivermos um corpo glorificado como Jesus, porque Jesus ressuscitou e ele está glorificado junto do Pai, mas está lá, irmãos. A gente pode tocar nele. Está lá. Como Tomé falou, eu só creio se colocar as mãos nas marcas. E Jesus mostrou isso para ele. As feridas estão ali. Por quê? Porque um dia a carne dele padeceu por nós, mas hoje ele está glorificado junto ao Pai. Ele é vivo e ele está ali para nos ajudar. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão mais velho. Irmãos, eu quero fazer parte dessa família, porque ter um pai como Deus e um irmão como Jesus, o irmão mais velho, que nos protege, que nos ama, que nos abençoa, que nos limpa do pecado, que nos conduz para um bom caminho, que nos dá uma boa consciência. Eu quero isso para minha vida e eu não quero perder isso por nada, porque não existe preço para isso. Então, meu querido, é feito um convite para você. Venha para o arrependimento. E eu digo para aqueles que são não crentes, não cristãos, mas eu também falo isso para os crentes, porque nós precisamos nos limpar todos os dias, irmãos. Nós precisamos. Quem é limpe-se, limpo, limpe-se mais, limpe-se ainda.
Segunda Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ele não demora. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus não quer ninguém perecendo. Ele chama todos para o arrependimento. Glória a Deus, ali, 2 Pedro 3,9. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. A humanidade, irmãos, ela continua corrompida. Ela continua corrompida. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Jesus está te dando oportunidade de você agora fazer como Noé. Quando Noé começou a construir a arca, irmãos, tem umas coisas interessantes, né? Ele usou uma madeira muito boa para fazer essa arca, tá? Era uma madeira de qualidade. Tá? E ele também usou betume por dentro e por fora. O betume ele era usado para quê? Para impermeabilizar, para que a água não entrasse. E trazendo isso para a nossa vida, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós estamos em Jesus, nós precisamos impermeabilizar a nossa vida, colocar o betume por dentro e por fora. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristão ele tem que brilhar por dentro e por fora. Onde você passar, as pessoas têm que ver a luz em você. E dentro de você, Deus que conhece, que esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração, ele vai te examinar e vai te ver por dentro e por fora. E como que a gente impermeabiliza a nossa vida, irmãos? Através da armadura de Deus. Tem um vídeo que fala sobre a armadura de Deus, né? Então, nós precisamos, irmãos, desse revestimento. A armadura de Deus, irmãos, para a gente colocar na nossa vida capacete da salvação, espada do Espírito, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, isso é necessário, mas como que a gente consegue isso? Com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança. Então, busque a Deus em oração, busque ao Senhor, confia nele, se reveste dele, se reveste com o Espírito Santo, com a presença gloriosa dele. Peça para o Senhor entrar na sua vida. Quando você aceita Cristo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo te sela. Que você é do Senhor, mas existe o batismo com o Espírito Santo, né? E isso é glorioso para as nossas vidas. E tem os dons espirituais que podem te ajudar a você viver, porque os dons são para isso, né? É para uso pessoal e também para a igreja do Senhor, para abençoar a vida do nosso próximo. E Deus, ele quer te encher com o Espírito Santo, para você ser um canal de luz por onde você passar. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, se impermeabiliza, assim como Noé colocou lá betume na arca por dentro e por fora. Quer dizer, ele estava protegendo em dois lugares. Você tem que estar protegido internamente. A Bíblia diz o quê? De tudo que tem, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o coração, protege. O coração é o quê? É o nosso pensamento, é a nossa mente. Então a nossa mente precisa ser protegida, blindada, guardada pelo sangue de Jesus. E nós devemos estar cheios do Espírito Santo, porque assim, irmãos, nós estaremos blindados contra qualquer vazamento, porque não podemos deixar, né? Nenhum vazamento e nenhuma infiltração. Não podemos deixar sair a graça de Deus da nossa vida e não podemos deixar nenhuma infiltração do mal, nenhuma infiltração do pecado entrar nas nossas vidas, nenhuma influência do mal. Nós precisamos ser blindados, irmãos, pelo poder do sangue de Jesus nas nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Gênesis 6,18 fala ali: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Deus, ele quer fazer um pacto com você. Como assim fazer um pacto com você? Irmãos, no momento em que você se arrepende e dobra o seu joelho e fala com o Senhor, ou eleva o teu pensamento ao Senhor, onde você estiver ouvindo essa mensagem, você faz um pacto com o Senhor. Senhor, eu estou arrependido, eu sou pecador, eu preciso de conserto. Eu não quero ser como aquela geração que pereceu no dilúvio, mas eu quero emergir como uma nova criatura através das águas do batismo e através do poder do Espírito Santo, que em mim jorre uma fonte, que saia de mim, que jorre para a eternidade e que eu possa transmitir as tuas bênçãos, as tuas palavras de salvação para todos à minha volta, no nome de Jesus. Irmãos, choveu por 40 dias e 40 noites. E por 150 dias, né, a terra eles tiveram que ficar ali presos naquela arca por muito tempo, né? Mais de 100 dias ali com chuva, com tudo molhado, e eles tiveram que esperar pacientemente para que eles pudessem ir novamente em terra firme. Eu vou dizer para você hoje, irmãos, que aqueles homens tiveram que esperar um tempo ali, até poder aí Noé lançou o corvinho, lançou pombinha, né? Até que um dia a pombinha volta com um raminho de oliveira no biquinho, depois a pombinha vai e não volta mais, aí ele fala, agora eu vou esperar mais 7 dias e vou descer da arca. Eles precisaram
esperar um tempo para pisar em terra firme, mas através de Jesus, nós não precisamos esperar. No momento que você fala com Ele, naquele exato momento, o Senhor te limpa, te purifica e Ele começa a restaurar a sua vida. E o seu processo de regeneração vai ser conforme o seu andar com Cristo. Então, não é só você aceitar Cristo, é você aceitar Cristo e aí você vai pisar em terra firme e continuar essa caminhada nessa terra firme que Jesus tem preparado para você. Glória ao nome do Senhor. Deus, ele é muito bom, irmãos. Hoje nós não precisamos esperar tantos dias quanto Noé, né? Tantos dias esperando ali, tudo molhado, né? Toda a terra inundada, e esperando, até que ele pudesse sair da arca e pisar em terra firme. Jesus é a tua terra firme, ele é a tua rocha, e ele quer que você venha para o reino dele, que entre na arca junto com ele, e que você viva com Cristo, né? Todos os dias, como eu falei anteriormente, não deixa que nenhum pensamento mau, nenhum pensamento ruim te corrompa, que traga nenhum vazamento daquilo que Deus tem colocado no teu coração. Não perca a comunhão com Cristo, não deixa nenhum vazamento te corromper, te levar a perder a comunhão com Cristo, e não deixa que nenhuma infiltração, nenhum fator externo venha a te causar nenhum dano. Traz o seu pensamento a Jesus, se arrependa, busca o Senhor, ainda é tempo. O Senhor quer restaurar vidas, porque tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor vivendo em pecado, muitas pessoas com olho maligno, com olho cobiçando a mulher do próximo, cobiçando as moças na igreja, cobiçando os maridos, irmãos, nós não podemos viver isso, cobiçando o dinheiro de Deus, porque o dinheiro é de Deus, irmãos. O dinheiro é tudo do Senhor, tudo pertence a Ele. E as pessoas estão usando tudo para si mesmos, e é tudo para o reino de Deus. Nós precisamos viver isso. Então não podemos deixar que nenhuma influência desse mundo, porque é um mundo de corrupção, um mundo perverso. Nós não podemos deixar que isso entre nas nossas vidas, irmãos, no nome de Jesus. Irmãos, a arca representa o quê? A salvação. Representa a salvação. E Jesus, ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Assim como a arca foi a salvação para aquela família, para Noé e mais 7 pessoas, 8 pessoas no total. E elas tiveram que repovoar a terra e salvar os animais, porque Deus, ele se importa com tudo, irmãos. Ele se importa com tudo. No final das contas, Deus estava chateado com o homem e tinha se arrependido, mas o Senhor é tão bom que ele pensou assim: não, mas tem uma família lá que não se corrompeu, então eu vou salvar aquela família. E quem sabe a descendência desse povo possa ser melhor, possa ser mais crente, mais fiel. Irmãos, Deus tem buscado os fiéis da terra. Seja um desses fiéis. Entre na arca em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Lucas 17, 26, 27 diz assim: assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Naquela época ali, aquelas pessoas ficaram 100 anos ouvindo a mensagem de Noé sendo pregada, a mensagem de Deus, a mensagem de arrependimento, e elas não se arrependeram. E hoje o evangelho está sendo pregado, mas vai chegar um momento em que a arca vai ser fechada, e aí não vai ter mais como voltar atrás. Então, é como a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, aquelas que tinham azeite, aquelas que estavam revestidas, impermeabilizadas, protegidas por dentro e por fora. Elas tinham lá o azeite na lamparina. E quando houve o anúncio, aí vem o esposo, elas estavam preparadas. E muitos estão dentro da casa de Deus hoje, despreparados, vivendo na soberba, na mentira, na vaidade, da imoralidade sexual, vivendo na iniquidade, vivendo na avareza. Porque as pessoas que querem o dinheiro de Deus para si mesmo, irmãos, isso se chama avareza. E avareza é a mesma coisa que idolatria. Então nós temos que ficar atentos a isso. Irmãos, não vamos ser como aquela geração de Noé, que pereceu no dilúvio, mas que nós possamos ser salvos para a glória de Deus e que nós possamos ser como as virgens prudentes, estarmos cheios de azeite, porque o anúncio está sendo feito. O mundo está se manifestando aí
tudo que está acontecendo, guerras, rumores de guerra, terremotos, inundações, muitas coisas estão acontecendo, coisas na natureza se mostrando para nós, e a iniquidade se multiplicando, e o desamor, e os maus pensamentos, a iniquidade, a corrupção humana está aí à nossa vista. É como o noivo falando, ó, aí é o anúncio, ó, aí vem o esposo, aí vem o esposo. E aí aquelas virgens loucas, elas foram lá para as prudentes, agora, tô sendo aparelho. Não, agora é tarde. Vamos ver se vocês compram aí, porque agora o que a gente tem, se a gente tirar, vai faltar para nós. Vai chegar um ponto, irmãos, que a igreja não vai poder mais fazer nada com aquele que está lá fora. Vai chegar um ponto que o evangelho não vai mais ser pregado. E aí, como que as almas vão ter tempo de se arrepender? A perseguição tem sido muito grande. E eu tenho pedido ao Senhor, das minhas orações, eu peço, Senhor, entra naqueles países onde o evangelho não pode ser pregado, onde o teu povo está sendo perseguido. Dá um respiro para a tua igreja pregar o evangelho, porque estamos na última hora, irmãos. Estamos na última hora. Precisamos entrar na arca. Precisamos entrar na arca, porque senão vai ser tarde. E aí, como aquelas virgens loucas, a gente vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Vai bater na porta, mas a porta já está fechada. Assim como a porta da arca foi selada, não tinha como Noé abrir mais a porta. E assim vai ser no dia que o Filho do Homem vir. Olha o que diz aqui, ó, Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. Assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Muitos continuam vivendo longe de Deus, mas os tempos para a vinda de Jesus estão se aproximando e pode ser a qualquer hora. A igreja pode ser arrebatada. E aí, quem ficar fora da arca, que é Cristo, a nossa salvação, a nossa rocha, o nosso lugar forte, vai ficar numa situação muito difícil. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a palavra do Senhor continue falando no seu coração. Irmãos, leiam ali Gênesis capítulo 6, capítulo 7, e vocês vão estar, né, conhecendo melhor essa palavra, nesse capítulo 8, né, capítulo 9, que é onde Deus, ali no capítulo 9, Deus faz um pacto, né, Deus quer fazer um pacto conosco, em nome de Jesus, Ele quer que você se volte, né, para os caminhos dele. O sangue de Jesus foi derramado, irmãos, o sangue de Jesus foi derramado. A Bíblia fala que foi feito um sinal, um arco-íris, né? Representando a aliança com Deus. De vez em quando, quando acontece de eu ver um arco-íris, eu lembro, Deus, o Senhor ainda tem uma aliança conosco. O Senhor ainda está esperando, como aqueles 100 anos que Deus esperou. Noé tinha 500 anos quando Deus avisou do dilúvio, mandou ele construir a arca, e ele obedeceu e começou a pregar a palavra. E com 600 anos, foram 100 anos, foi a oportunidade. E Deus tem dado oportunidade para você. Se arrependa, se arrependa. Vamos nos arrepender. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos nos converter mais. Nós precisamos estar com Cristo na arca. Cristo é a nossa rocha, irmãos. No tempo de Noé, eles precisaram esperar dias, como eu falei antes, né? Para poder pisar no solo firme. Mas hoje nós temos a Cristo. Ele é a nossa rocha forte. E Ele quer que você fique firmado nele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ter falado a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, fique nos nossos corações. Nos traga o arrependimento, nos perdoa, nos limpa, Senhor. Tira de nós todo o mal, Senhor. Tira de nós toda a iniquidade, todo o caminho mau, todo o caminho perverso de injustiça, Senhor. Toda a imoralidade, toda a lascívia, toda a luxúria, toda a inveja, toda a maledicência, toda a amargura, toda a iniquidade, Senhor. Toda a mentira, toda a soberba, toda a avareza. Tira de nós todo esse lixo, Senhor. E ajuda-nos a nos parecermos com Cristo, Senhor eterno, o teu Filho que morreu por nós naquela cruz, obedecendo a ti, Senhor. Nos limpa, Senhor, pelo poder do nome e do sangue do Cordeiro. Nós te clamamos nessa hora, Senhor. Nos limpa, nos perdoa, nos ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, a sermos pessoas melhores. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos na tua arca, meu Deus. Estarmos com Cristo, teu Filho. E ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes com Ele, Senhor. Em nome de Jesus, que nós recebamos, Senhor, a presença do teu Espírito Santo. E se vidas não foram batizadas ainda nas águas, que recebam esse batismo representando o arrependimento, mas que desde
desde já essas vidas estejam arrependidas, Senhor, e procurando e buscando a tua salvação para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos salva. Não permita, Senhor, que nós fiquemos neste mundo, mas permita, Senhor, que nós estejamos na tua presença e firmados em ti. No nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ainda estar falando a tua palavra, Senhor, porque eu sei que dias virão em que o teu povo vai ser oprimido e perseguido, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos arrebatados. Permita que a gente seja arrebatada, Senhor, em nome de Jesus. Permita que a gente esteja limpo, Senhor, para que seja através da morte, do arrependimento e qualquer circunstância, Senhor, nós estejamos firmados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Abençoa cada vida neste canal, Senhor. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, dá um like se você gostou, coloca um comentário e vamos nos arrepender e vamos passar essa mensagem, porque a vinda de Jesus está muito próxima. O Senhor vai vir, como diz lá em Lucas, nós lemos ali, como nos dias de Noé. Assim vai ser com a vinda do Filho do Homem. Cristo vai vir, irmãos, numa hora em que as pessoas estão despreparadas, casando, bebendo, comendo, dando-se em casamento. Elas estavam vivendo ali e o Evangelho está sendo pregado, mas que o Espírito Santo haja e que vidas sejam convertidas e convertidas e que buscam arrependimento sincero no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. Estejamos preparados e que nós possamos nos arrepender a cada dia dos nossos maus caminhos e ficarmos firmados em Cristo, nossa rocha eterna. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.